Boa noite, pessoal. Essa é a nossa apresentação do projeto de arquitetura de hardware. Hoje iremos falar sobre os processadores AMD. A AMD foi fundada em 1969 nos estados da Califórnia, Estados Unidos. Em 1970, lançou seu primeiro produto, o AM2501, um chip que fazia cálculos lógicos. Em 1975, ingressou no mercado de circuitos lógicos para memória RAM. A AMD, que tem como significado, em português, microdispositivos avançados. Trata-se de uma empresa norte-americana que fabrica circuitos integrados e processadores, concorrente principal da Intel. A AMD é uma multinacional norte-americana atuante no segmento de semicondutores. Com mais de 40 anos, desenvolve tecnologia tanto para os mercados corporativos como para consumidores domésticos. A sigla AMD significa Advanced Micro Devices, com sua tradução para o português de microdispositivos avançados. No ano de 2006, atenta às tendências, a AMD adquiriu a fabricante de placas gráficas ATI, reconhecidamente líder em qualidade e hoje líder por volume em vendas. Seus principais produtos incluem microprocessadores para servidores e PCs, desktops, notebooks e netbooks, placas gráficas e chipsets. Historicamente inovadora, a AMD foi responsável pelo lançamento de diversas tecnologias no mercado, como, por exemplo, o primeiro processador a ultrapassar a barreira de 1 GHz de frequência. Lançou também o primeiro processador x86 com tecnologia de 64 bits, o primeiro processador x86 com 2 núcleos, suporte para até 6 monitores em uma mesma placa gráfica, sem o uso de adaptadores, e mais uma vez saiu na frente, sendo responsável pelo lançamento do APU, Accelerated Processing Unit. A tecnologia AMD está presente em vários aparelhos inusitados, como o Nintendo Wii e Xbox 360, bem como na telemetria de carros de Fórmula 1, através da escuderia Ferrari, e supercomputadores, dentre os quais, considerando os 5 mais poderosos do mundo, 3 funcionam com tecnologia AMD. A AMD não fabrica apenas processadores, fabrica circuitos de modo em geral, encontrados em calculadoras e dispositivos eletrônicos, além de chips para Apple e processadores gráficos após a aquisição da ATI. Em 1982, a AMD firmou o contrato com a Intel e se tornou a segunda fornecedora de chips licenciada para a IBM. Nos anos seguintes, para cada processador x86 lançado pela Intel, um correspondente idêntico era fabricado pela AMD. O primeiro processador da AMD a fazer sucesso foi o AM386. Era o clone perfeito do 80386 da Intel. Esse processador vendeu milhares de cópias em poucos meses. Logo após veio o AM486 e o AM5X86, que se mostravam a alternativa perfeita e barata aos processadores da Intel. Esses 3 processadores, o AM386, o AM486 e o AM5X86, eram desenvolvidos através da engenharia reversa. Mas com o passar do tempo, se tornaram inviáveis. Era chegada a hora da AMD sair da sombra da Intel e criar seu próprio processador. Nascia então o Cassim. Todo mundo conhece o Super-Homem. Mais veloz do que uma bala, mais potência do que uma locomotiva, capaz de escalar altos arranha-céus de um só lance. Super-Homem! Mas existe uma arma que pode acabar com a existência do Homem de Aço. É a Kryptonita. E é daí que se origina o nome da série K dos processadores da AMD. Em
1996, a AMD lança seu primeiro processador sem qualquer cópia dos processos da Intel. O K5 chegou para competir com a primeira versão do Pentium. Era superior em vários aspectos, mas não possuía instruções MMX, o qual o Pentium possuía. A frequência de clock disponível era 75 a 133 MHz. Em 1997, a AMD adquiriu a Next Gen e junto com ela o direito de produzir processadores x86. Essa aquisição possibilitou o desenvolvimento de processadores agora com um diferencial que não tinha no K5, como unidade de ponto flutuante integrada e instruções MMX. O K6 foi lançado para competir com o Pentium 2 e se deu muito bem, pois encaixava em qualquer máquina com suporte ao processador da Intel e era mais barato. Quem é da época dos processadores K6 pode muito bem se lembrar da grande quantidade de PCs que vinham com processadores AMD em vez de Intel. O sucesso do K6 foi tão grande que ele se tornou um concorrente de peso da Intel. O K6 utilizava o MMX e o Socket 7, o mesmo utilizado pelos processadores da Intel. Logo depois veio o K6-2, com novas instruções desenvolvidas pela AMD, chamado 3D Now. O K6-2 também recebeu um novo padrão de socket que aumentava de 66 para 100 MHz o clock externo possível do processador. A sétima geração dos processadores AMD foi chamado de Duron XP, um nome mais comercial. Depois de examinar a arquitetura interna do Intel P7, eles conseguiram uma performance 35% maior do que a Intel com o mesmo clock. Contava também com caixa L2 dentro do chip e compatibilidade com as instruções SSE e outras melhorias e correções. Houve um aumento de performance geral em 10%, mas isso ocasionou um aumento de temperatura do processador, que só era corrigido com coolers potentes. O Duron foi produzido entre 1999 e 2005. Possuía frequência entre 550 a 950 MHz. O Sempron chegou para substituir o Duron, que assumiu o lugar de processadores de baixo custo, como alternativa ao Athlon, assim como a Intel faz com o processador Celeron. O Sempron é na verdade um Athlon de menor capacidade. O Sempron era disponível para o socket 462, mais conhecido como socket A. Mas foram lançados também os Semprons com socket 754, que herdaram a mesma arquitetura dos Athlon 64 do K8. O que diferencia o Athlon do Sempron é apenas velocidade de clock e o tamanho do caixa, que são maiores nos Athlons. Em maio de 2006, foram lançados os Semprons socket AM2, que traziam uma grande novidade, que era o suporte a memórias DDR e DDR2. Esse socket possuía 940 pinos e transistores de 90 nanômetros. Em 1999 chega o Athlon, mas foi em 2001 que foi lançado o Athlon XP, o primeiro processador que conseguiu romper a barreira da casa dos gigahertz. O Athlon XP processava mais instruções por clock do que o seu concorrente na época, o Pentium 4. Este processador foi disponibilizado em uma forma que oficialmente suporta o processamento dual, conhecido como Athlon MP. Estava disponível entre 1,3 a 1,5 GHz, com o nome de modelo de 1900+, e 3100+. Mas espera aí, pessoal. Antes de continuarmos, iremos explicar alguns conceitos que podem gerar dúvidas. A tecnologia Hypertransport fornece uma banda larga de alto desempenho para fluxos de enormes quantidades de dados, que são normais nas aplicações atuais para jogos, mídia digital e outras aplicações intensivas em gráficos.
Ela utiliza uma interligação ponto a ponto de alta velocidade e baixa latência para multiplicar até 48 vezes a velocidade de comunicação entre os processadores do computador e a memória do sistema, placas gráficas e outros componentes em relação às tecnologias de barramentos tradicionais. Isto proporciona um caminho mais curto e direto para a transferência dos dados e permite entrada e saída maior de dados no processador ao mesmo tempo. Como resultado, são obtidos detalhes ricos e realistas nos jogos em 3D, imagens de DVD tipo cinema e áudio com qualidade de concerto. A tecnologia Hypertransport substitui outros barramentos complexos mais antigos, com vários níveis, por seus barramentos de alta velocidade para aumentar a largura de banda e a escalabilidade. Como ela usa menos barramentos, pode reduzir engarrafamentos no sistema e permitir o uso mais eficiente da memória do sistema, principalmente em ambientes de computação com multiprocessadores. A AMD desenvolveu a tecnologia Hypertransport com contribuições de parceiros no setor, sendo gerenciada e licenciada pelo Hypertransport Technology Consortium, uma empresa sem fins lucrativos. As especificações completas da tecnologia se encontram em hypertransport.org. A oitava geração dos processadores AMD chega em 2005, e a principal mudança é a inclusão dos processadores com instruções de 64 bits e a inclusão do controlador de memória RAM no próprio chip, ao invés da ponte norte da placa-mãe. Há 5 famílias de processadores com a tecnologia AMD 64. O Atom 64, que é o processador principal dessa arquitetura, está disponível em 3 sockets, o 754, o 939 e o AM2. O Atom 64X2, esta família tem a mesma característica da anterior, mas cada processador possui 2 núcleos. Os sockets compatíveis são o 939 e o AM2. O Atom 64FX, também conhecido como AMD-FX. Essa é uma série extrema dos processadores AM64. Possui multiplicador destravado, o que possibilitou bater o recorde mundial de overclock, que chegou a aproximadamente 8,5 GHz. Foram lançadas versões para o socket 939, 940, AM2, AM2+, e mais tarde foram lançados para os sockets AM3 e AM3+. O Thulium 64, uma série de processadores com tecnologia AMD64 voltado para notebooks. Mesmo contendo um núcleo, esses processadores foram criados para concorrer diretamente com os produtos dual-core da Intel. Já o Thulium 64X2, também voltado para notebooks, foi lançado para concorrer com o Core 2 Duo da Intel. Ainda possui uma linha de extremo desempenho, o Thulium 64X2 Ultra, que possuía clocks mais altos e 2 MB de memória cache L2. Chegou então a 10ª geração dos processadores AMD. É possível encontrar processadores de 2, 3, 4 e 6 núcleos. São conhecidos como Phenom X3, Phenom X4, Phenom 2X3, Phenom 2X4, Phenom 2X6. Esses processadores se encaixam em sockets AM2+, ou AM3. Todas funcionam no AM2, mas com perda de algumas vantagens de desempenho e economia de energia. A 10ª geração da arquitetura AMD chegou em setembro de 2007, junto com os processadores Phenom, sucessores imediatos da linha K8. As novidades encontradas no K10 são a adição do cache L3, que era compartilhado entre os núcleos, um controlador de memória independente com a tecnologia da otimização de memória e recurso de economia de energia com desligamento de partes não utilizadas do processador.
arquitetura Bulldozer é a mais nova microarquitetura usada por processadores AMD a partir de 2011. Ela usa uma tecnologia similar ao Turbo Boost da Intel, que permitirá ao processador fazer um overclock automático quando estiver usando aplicações pesadas. Além de ainda ser compatível com as instruções x86, a nova arquitetura suportará um conjunto de instruções adicionais: o SSE 4.1 e 4.2, o AVX, o AES e o LWP. Há uma novidade também em relação aos núcleos. Cada dois núcleos compartilharão de alguns recursos, como a unidade de entrada, a unidade de ponto flutuante e o cache L2. Os processadores dessa arquitetura terão um novo padrão de pinagem, o AM3+. Bom pessoal, agora iremos falar sobre sockets. O socket M2 é um socket AMD de 940 pinos para processadores Atom 64, Atom 64X2 e os novos Sempron AM2. O socket M2 trabalha com memórias DDR2 533, DDR2 667 e DDR2 800. O socket M2+, foi lançado no terceiro semestre de 2007. Ele serve de transição entre o AM2 e o AM3. Os processadores projetados para funcionar com o AM2 poderão funcionar perfeitamente em placa-mães para socket AM2+, e vice-versa. O socket M2+, tem algumas diferenças em relação ao M2. O Hyper Transport e o Split Power Planes. O Split Power Planes ajuda a melhorar a economia de energia. O socket M3 é o sucessor do socket M2+. Ele tem suporte ao Hyper Transport 4 e pertence à família dos K11. É compatível com as memórias DDR2 de 1066 MHz e DDR3 de 1333 MHz. Este novo socket contará com tecnologia dos processadores de 45 nanômetros. O socket M3 conta com suporte para processadores de 45 nanômetros, entre eles a família Atom 2, Phenom 2 e Sempron, todos com suporte nativo ao DDR3 1333 MHz. Bom pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, até mais.